Olá, sou Marcelo Amorim, estou de novo contigo para o curso de Teologia Fácil, abordando os temas introdutórios, os prolegômenos da teologia sistemática. Nesta aula, nós falaremos sobre o pressuposto metafísico. O teísmo é um pressuposto metafísico da teologia evangélica. Basicamente, iremos falar sobre teísmo. O significado da metafísica. O teísmo é um pressuposto metafísico da teologia evangélica. Ele é fundamental para todo o restante do desenvolvimento do nosso pensamento, como estrutura que confere significado para tudo o mais. Não faz sentido falar da Bíblia como palavra de Deus se esse Deus não existe. Semelhantemente, não faz sentido falar de Cristo como Filho de Deus sem que haja um Deus que possa ser gerado um Filho. Da mesma forma, os milagres como atos especiais de Deus não são possíveis sem que exista um Deus capaz de realizar esses atos especiais. De fato, toda a teologia evangélica está baseada neste alicerce metafísico chamado teísmo. A definição da metafísica. A metafísica, que vem de meta, além de, e física, as coisas físicas, é o estudo do ser ou da realidade. E o estudo do ser como ente, no sentido de algo oposto ao estudo do ser como físico, que seria o campo da física, ou do ser como matemático, que seria o campo da matemática. O termo metafísica é normalmente utilizado de forma intercambiável com ontologia, ontos, ser, e logos, estudo do. Você entenderá isso um pouco mais adiante. A teologia evangélica implica o teísmo metafísico. A teologia evangélica implica uma compreensão específica da realidade e existem muitas visões a respeito do mundo que se apresentam incompatíveis com as reivindicações do pensamento evangélico. Por exemplo, o evangelicalismo crê que Deus existe além deste mundo. Mundo, neste caso, significando todo o universo criado, o cosmos. E que foi ele que trouxe esse universo à existência. Ele também abarca a crença de que este Deus é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito e pessoal. O nome dado a esta visão de que Deus criou tudo o que existe é teísmo. Deus criou tudo. Em oposição ao ateísmo, Deus não existe em absoluto, e ao panteísmo, Deus é tudo. Todas as outras cosmovisões, incluindo o panteísmo, o deísmo finito e o politeísmo, são incompatíveis com o teísmo. Se o teísmo é verdadeiro, todos os não-teísmos são falsos, já que o contrário do verdadeiro é o falso. Existe uma lógica comum nisso. O argumento cosmológico a favor da existência de Deus. O argumento cosmológico existe em duas formas básicas, a horizontal e a vertical. O argumento horizontal, conhecido como o argumento kalam, palavra árabe com significado de eterno, defende a existência de um iniciador para o universo. O argumento vertical propõe que há um sustentador do universo. Um pressupõe uma causa original e o outro uma causa atual. O argumento horizontal foi assumido por Boaventura entre 1217 e 1274, que seguiu a linha de raciocínio de certos filósofos árabes. Entretanto, o argumento vertical encontra sua expressão máxima em Tomás de Aquino. Nós vamos seguir os conceitos lógicos, básicos, fáceis de se compreender, que Norman Geisler traça na sua teologia sistemática. Veja abaixo a lógica do argumento horizontal de Tomás de Aquino. Tudo que teve um começo
teve também uma causa. O universo teve um começo. Portanto, o universo teve uma causa. A forma vertical do argumento cosmológico. A forma horizontal do argumento cosmológico argumenta a partir da origem passada do universo até uma causa original, primeira, para ele. Em contraste, a forma vertical do argumento cosmológico inicia com a contingência presente e existente do cosmos e insiste que precisa haver um ser atualmente necessário como causa de tudo. Ambos são argumentos causais e ambos pressupõem um cosmos pré-existente. Contudo, o argumento horizontal parte de um universo que teve um começo, há muito tempo atrás. E o segundo considera que o universo tem um ser, neste exato momento. O primeiro enfatiza a causalidade na origem, e o segundo se concentra na causalidade de conservação. O primeiro sustenta uma causa primeira, no passado, e o segundo uma causa necessária, no presente. O argumento cosmológico vertical foi apresentado de várias maneiras por Tomás de Aquino. Duas formas principais servem de exemplo do uso que Aquino fez: o argumento a partir da contingência e o argumento a partir da mudança. Vejamos a lógica disso. O argumento a partir da contingência inicia com o fato de que pelo menos um ser contingente existe, ou seja, um ser que existe, mas pode não existir, um ser necessário é aquele que existe, mas não pode não existir. O argumento se desdobra da seguinte maneira: qualquer coisa que existe, mas que pudesse não existir, precisa necessariamente de uma causa para sua existência, já que a mera possibilidade da existência não explica a existência de algo. A mera possibilidade de algo existir não significa nada. Porém, o nada não tem a capacidade de produzir alguma coisa. Existe uma lógica aqui. Nada produz nada. Portanto, algo necessariamente existe como base para tudo que existe e que poderia não existir. Em suma, é uma violação do princípio da causalidade dizer que um ser contingente é capaz de explicar a sua própria existência. É como a vida. Para que haja vida, necessariamente pressupõe-se a existência da vida. Outra maneira de colocar esta forma do argumento vertical é perceber que se algo contingente, acidental, existe, logo um ser necessário precisa existir. Vejamos. Se tudo fosse acidental, haveria a possibilidade de nada ter existido. Só que algumas coisas existem. Por exemplo, eu existo. E a existência delas é inegável, pois é necessário que eu exista para ser capaz de afirmar que não existo. Assim, se algum ser contingente, acidental, agora existe, um ser necessário precisa existir, pois de outra forma não haveria base para a existência desse ser acidental. Ou seja, não existe base lógica para dizer que viemos do nada, que viemos do caos. E a própria possibilidade da negativa da existência, ela pressupõe a existência. O argumento a partir da mudança. Outra forma do argumento cosmológico vertical inicia com o fato de que seres mutáveis existem. Tudo que muda passa de um estado de potencialidade, potência, a mudança para um estado de ser atualizado, ato. Isto é, todos os seres mutáveis têm ato, atualidade e potência na essência
do seu próprio ser. Se não fosse assim, toda mudança envolveria a aniquilação e a recriação, a qual é impossível sem uma causa, já que o nada é incapaz de produzir alguma coisa. Mas nenhuma potencialidade é capaz de atualizar-se por si própria, da mesma forma que o cimento não é capaz de atualizar-se e colocar a si próprio na forma de um arranha-céu. E se nenhuma potencialidade é capaz de atualizar-se a si própria, e contudo se sabe que pelo menos um ser foi atualizado, por exemplo, eu próprio, temos que, em última análise, precisa haver algo que é pura atualidade, sem nenhuma potencialidade. Do contrário, não haveria base para explicar como alguma coisa hoje que não tem o potencial de existir esteja existindo. Outra forma ainda do argumento cosmológico vertical começa com a presente dependência de cada parte do universo. Sucintamente, teríamos, preste atenção, cada parte do universo é neste exato momento dependente da outra para sua existência. Isso é bem lógico. Se cada parte é nesse exato momento dependente da outra para sua existência, temos que o universo todo deve ser, neste exato momento, também dependente para a manutenção da sua própria existência. Portanto, o universo todo, neste exato momento, depende de algum ser independente para sua existência, o qual transcende a esse próprio universo. O argumento teleológico a favor da existência de Deus. Há diversas razões deste argumento, sendo que a mais famosa delas deriva de William Paley, que utilizou a analogia do construtor de relógios. Da mesma forma que cada relógio é construído por alguém, e como o funcionamento do universo é muitíssimo mais complexo do que o de um relógio, temos que deve haver um construtor do universo. Em suma, o argumento teleológico argumenta a partir do projeto design a favor de um projetista, designer inteligente. É o famoso designer inteligente. Vejamos a lógica disso. Todos os projetos implicam um projetista. Existe um grande projeto para o universo. Portanto, também deve haver um grande projetista na origem do universo. A primeira premissa é conhecida a partir da nossa própria experiência. Em todas as ocasiões nas quais vemos um projeto complexo, sabemos pela nossa experiência prévia que ele surgiu da mente de um projetista. Relógios implicam construtores de relógio. Edifícios implicam arquitetos, engenheiros. Quadros implicam pintores. E mensagens codificadas implicam um remetente inteligente. Sabemos que isto é verdade porque observamos isto ocorrer o tempo todo. Da mesma forma, quanto mais fascinante o projeto, tanto mais fascinante será o projetista. 1000 macacos sentados em máquinas de escrever, ao longo de milhões de anos, jamais produziriam uma peça do porte de Hamlet. Só que Shakespeare escreveu esta obra magnífica na primeira tentativa. Quanto mais complexo o projeto, tanto maior será a inteligência necessária para desenvolvê-lo. É importante notar aqui que, por projeto complexo, referimos-nos a uma complexidade específica. O cristal, por exemplo, tem a especificidade, mas não complexidade. A exemplo de um floco de neve, ele apresenta os mesmos modelos básicos específicos que se repetem indefinidamente.
Os polímeros aleatórios, por outro lado, apresentam complexidade, mas não especificidade. Uma célula viva, entretanto, apresenta tanto especificidade quanto complexidade. O argumento ontológico a favor da existência de Deus. A palavra ontológico deriva do termo grego ontos, que significa ser. Este é o argumento que compreende desde a ideia de um ser perfeito ou necessário até a existência real de um ser nestes moldes. Pelo que se sabe, o primeiro filósofo a desenvolver o argumento ontológico, embora Immanuel Kant tenha sido o primeiro a cunhar este termo, foi Anselmo. Existem duas formas deste argumento. Uma deriva da ideia de um ser perfeito e a outra de um ser necessário. Essas duas formas são muitas vezes chamadas de Anselmo A e Anselmo B, respectivamente. A primeira forma do argumento ontológico, de acordo com esta forma de expor o argumento, o simples conceito de Deus como um ser absolutamente perfeito exige que creiamos na sua existência, colocando de forma simples, ficaria assim: Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. A existência é uma perfeição. A existência é uma perfeição, portanto, Deus precisa existir. Se Deus não existe, ele deixaria de ter uma das perfeições, a saber, a existência. E se Deus não tivesse uma das perfeições, ele não seria absolutamente perfeito. Mas Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Portanto, um ser absolutamente perfeito, Deus precisa existir. Lembre-se de anotar essas questões para gravar na mente, para que você possa, em algum momento, utilizar para defender a existência de Deus. A segunda forma do argumento ontológico, a segunda resposta ao monge Gaunilo, no final do século XI, que se opôs a este argumento, Anselmo insistiu que o simples conceito de um ser necessário exige que creiamos na sua existência. Pode-se expor este argumento da seguinte forma: se Deus existe, precisamos concebê-lo como um ser necessário. Mas, por definição, um ser necessário não pode não existir. Portanto, se um ser necessário pode existir, ele então precisa existir. Está baseado naquela questão da necessidade da existência. O que é necessário para que a vida exista, para que haja existência? Então, buscando a essência das coisas, você vai chegar, por definição, a um ser necessário. O argumento moral a favor da existência de Deus. As raízes do argumento moral a favor da existência de Deus são encontradas em Romanos 2, de 12 a 15, onde o apóstolo Paulo fala que a humanidade é indesculpável porque tem a lei escrita no coração. Nos últimos 250 anos, este argumento tem sido proposto de diversas formas, sendo que a sua forma mais popular vem de C.S. Lewis. Na primeira parte do seu conhecido livro Mere Christianity, ou Cristianismo Puro e Simples, o cerne do argumento segue a seguinte estrutura básica: a lei moral implica um legislador moral. Existe uma lei moral objetiva. Portanto, existe também um legislador moral objetivo. A primeira premissa é autoevidente. Uma lei moral é um preceito, e preceitos são passados por preceptores. Ao contrário das leis da natureza, que são somente descritivas, as leis morais são preceptivas. Elas não descrevem o que as coisas são. Elas prescrevem como elas deveriam ser. Elas não são somente uma descrição,
da maneira como as pessoas se comportam, mas imperativos de como deveriam se comportar. A força do argumento moral a favor da existência de Deus está na segunda premissa, aquela que afirma a existência de uma lei moral objetiva. Ou seja, existe uma lei moral que não somente é prescrita pelos seres humanos, mas também para os seres humanos. A questão é se existe alguma evidência a favor de um preceito objetivo e universal que englobe todos os seres humanos. A evidência a favor de uma lei moral objetiva é forte. Ela fica implícita nos julgamentos morais que fazemos. O mundo está ficando melhor ou pior? Como podemos saber disso? Se não há algum tipo de parâmetro através do qual possamos medir o grau de melhora do mundo. Da mesma forma, frases como Hitler estava errado perdem o seu significado quando se tratam de simples questão de opinião ou são culturalmente relativizados. Só que se Hitler estava realmente e objetivamente errado, precisa haver uma lei moral por detrás de todos nós, e a qual todos precisamos nos subordinar. E se existe esta lei moral objetiva que nos prende a todos, então existe também necessariamente um legislador moral, nesse caso, Deus. C.S. Lewis responde de forma efetiva às objeções típicas a este argumento moral, conforme parafraseado no texto a seguir. Esta lei moral não é um mero instinto coletivo. O que chamamos de lei moral não pode ser o resultado de uma espécie de instinto coletivo, senão o impulso mais forte em nós sempre sairia vitorioso. Ele não é. Além disso, nós sempre agiríamos a partir dos nossos instintos para reforçá-los e não em direção a eles, a fim de dominá-los. Por exemplo, para ajudar uma pessoa em perigo. Como fazemos poucas vezes. Por fim, se a lei moral fosse somente um instinto coletivo, concluiríamos que os instintos sempre estão certos. Mas sabemos que as coisas não são assim. Até mesmo o amor e o patriotismo são, às vezes, errados. Esta lei moral não pode ser uma convenção social. Nem tudo o que se aprende por intermédio da sociedade está baseado em convenções sociais. Por exemplo, a matemática ou a lógica. Da mesma forma que a lei moral também não é meramente uma norma social. Evidências a favor deste argumento podem ser vistas em todas as sociedades, já que praticamente todas apresentam as mesmas leis morais, sejam essas civilizações presentes ou passadas. Além disso, juízos sobre o progresso social não seriam possíveis se a sociedade fosse a base para os julgamentos. Esta lei moral é diferente das leis da natureza. A lei moral não deve ser identificada com as leis da natureza, porque estas últimas são descritivas, e não prescritivas, deveriam, como as leis morais o são. Na verdade, situações factualmente diferentes, o modo como as coisas são, podem ser moralmente erradas e vice-versa. Por exemplo, se alguém tenta passar por cima de mim e não consegue, esta pessoa cometeu um erro e é culpada, enquanto que alguém que acidentalmente tropeça por cima de mim não pode ser considerada culpada por isso. A lei moral não é simplesmente um capricho humano. A lei moral também não pode ser simplesmente um capricho humano, porque não podemos nos livrar dela, mesmo em situações em que isso seria interessante para nós. Nós não a criamos. Ela foi claramente impressa em nós, a partir do nosso exterior. E se ela não passasse de fantasia, todos os juízos de valores perderiam seu significado, inclusive afirmativas como o assassino é errado ou o racismo é errado. Mas se a lei moral não é nenhuma descrição, nem uma prescrição meramente humana, ela passa a ser uma prescrição moral vinda de um preceptor moral,
que transcende a humanidade. Como notou Lewis, esse legislador moral está mais para uma mente do que para a natureza. Ele é tão parte da natureza quanto um arquiteto é parte de um prédio que ele projeta. A injustiça não desabona o legislador moral. A principal objeção a um legislador moral perfeito é o argumento a partir do mal que existe no mundo. Nenhuma pessoa séria pode fechar os olhos e deixar de reconhecer que todos os assassinatos, os estupros, o ódio e a crueldade tornam o mundo um lugar muito longe da perfeição. Mas, se o mundo é imperfeito, como poderia existir um Deus absolutamente perfeito? A resposta de Lewis é simples e vai direto ao ponto. A única forma pelo qual poderíamos saber que o mundo é imperfeito é ter um padrão absolutamente perfeito de justiça com a qual possamos compará-lo, a fim de saber se ele não é justo. E a injustiça absoluta é somente possível se houver um padrão absoluto de justiça. Lewis esclarece nas suas próprias palavras da seguinte forma: o meu argumento contra Deus era que o universo me parecia demasiadamente cruel e injusto. Mas de onde foi que tirei esta ideia de justo e injusto? O homem jamais pode afirmar que uma linha é torta se não tiver algum tipo de noção do que é uma linha reta. Assim, na minha própria tentativa de provar a inexistência de Deus, em outras palavras, que a realidade como um todo era sem sentido, descobri que eu era forçado a considerar que uma parte da realidade, ou seja, a minha ideia de justiça, estava cheia de sentido. Consequentemente, o ateísmo passou a ser demasiadamente simplista para mim. Conclusão: a maior parte dos teístas não deposita todas as suas fichas a favor da existência de Deus em um único argumento. Na verdade, cada argumento parece demonstrar um atributo diferente de Deus, junto com a sua existência. Por exemplo, o argumento cosmológico demonstra que um ser infinitamente poderoso existe. O teleológico revela que este ser é também superinteligente. O argumento moral estabelece que ele é moralmente perfeito. E uma vez que algo existe, o argumento ontológico demonstra que ele é um ser necessário, ou seja, Deus existe. Espero que você tenha apreciado a aula e logo mais nós voltaremos.